Questão de matemática, concurso da EPICAR, ano de 2021. Na figura a seguir, todas as medidas estão em centímetros. A área do trapézio BCDE mede exatamente 21 centímetros quadrados e o quadrilátero ABCD é um retângulo. Beleza? Pede-se o valor dessa altura H, indicada aqui na figura, em centímetros. Vamos lá unir as informações do enunciado. Eu tenho o conhecimento que a área desse trapézio aqui, demarcada de amarelo, a região pintada de amarelo, possui de área 21 centímetros quadrados. Ok? Como é que a gente calcula a área de um trapézio? A expressão para tal cálculo é dada através disso aqui, ó, base menor mais base maior vezes a sua altura, tudo isso dividido por 2. Observe o seguinte, a área do trapézio eu conheço, então eu já sei a constante referente a essa área. A base menor do trapézio é igual a x mais 2. A base maior do trapézio é igual a 3x. E a altura do trapézio, ok, é igual a x. Então, observem o seguinte. Todos esses parâmetros daqui, do lado direito da equação, possuem em comum exatamente a incógnita x, beleza? Então, eu consigo reduzir essa expressão do lado direito de 3 incógnitas para apenas uma, ficando, no final dessa história, no famoso 1 para 1, uma equação com uma incógnita, sendo possível, assim, encontrar o valor de x. Deu para entender? Então, até aqui está tudo perfeito. A gente vai fazer a substituição e nós vamos encontrar esse valor de x. Então, vamos lá aos cálculos. O valor da área é igual a 21 centímetros quadrados. Então, coloco aqui 21. Base menor do trapézio, quem que é? X mais 2. Base maior do trapézio, 3x. Altura do trapézio, x. Pego tudo isso e divido por 2. Ok? Fazendo a devida substituição, né, devida operação, observe que aqui vai resultar em quê? Vai resultar em 4x mais 2, que vai multiplicar x e tudo isso vou dividir por 2. Consigo fazer o seguinte nessa expressão do lado direito. Aqui entre parênteses, eu consigo colocar 2 em evidência. Então, eu vou ficar com 2 que multiplica 2x mais 1, que vai multiplicar x, pego tudo isso, dividido por 2. Então, já vai ser possível simplificar essa constante. E, fazendo a distributiva dessa multiplicação por x, eu vou ficar com o seguinte. 21 vai ser igual a 2x ao quadrado mais x. Passando tudo para o mesmo lado da equação, 2x ao quadrado mais x menos 21, tudo isso tem que ser igual a quanto? A zero. Então, observe que aqui eu tenho uma equação de segundo grau, onde eu quero encontrar o valor de x que a sua imagem resulta em zero. Traduzindo, preciso encontrar a raiz dessa equação de segundo grau. E nós já temos conhecimento que um dos métodos mais conhecidos para isso é utilizar Bhaskara, beleza? Existem outros, mas a gente vai focar nesse mais simples, que é o que todo mundo conhece. Beleza? Então, poderia ser soma e produto, poderia tentar encontrar uma das raízes e aplicar o teorema do resto para simplificar o polinômio, entre outras possibilidades. Beleza? Mas por Bhaskara, eu já adiantei aqui para vocês, desenvolvendo, né, eu vou encontrar um valor de x exatamente igual a quanto? A 3. Professor, eu ainda tenho dificuldade em Bhaskara. E aí? Olha, é aquilo. Se eu tenho uma equação de segundo grau, isso aqui é o A, essa constante aqui é o B e essa outra é a C. Então, A igual a 2, B igual a 1, C igual a menos 21. O valor da raiz é dado por menos B, mais ou menos raiz de delta, que é B ao quadrado menos 4AC, dividido por 2 vezes A. Beleza? Então, fazendo as contas, eu fico com menos 1, mais ou menos, vamos colocar assim, 169 dividido por 4. Onde isso vai resultar em menos 1, mais ou menos 13 dividido por 4. Professor, você está falando mais ou menos, mas eu não estou vendo menos. É porque se a gente joga a possibilidade disso aqui ser menos,
eu vou encontrar um valor para x negativo. E x está representando aqui na figura uma dimensão, beleza? Um comprimento. Então, isso tem que ser maior do que zero, beleza? Então, essa possibilidade do sinal de menos aqui você desconsidera. Considerando apenas o positivo aqui nessa expressão, eu vou encontrar como valor de x igual a 3. Beleza? Então, sabemos o valor de x. Agora, nós vamos simplesmente atualizar aqui na figura as dimensões em função desse. Então, eu conheço que essa altura aqui desse triângulo, quanto que vale? 3, ok? Se daqui para cá eu tenho x mais 2, x sendo igual a 3, aqui é 5. Então, esse comprimento daqui para cá vale 5. E toda essa base maior do trapézio vai ser igual a 3 vezes 3. Ou seja, tudo isso é igual a 9. Ok? Então, se tudo isso é igual a 9 e esse pedaço aqui é igual a 5, essa base desse triângulo vai corresponder a quanto? A 9 menos 5, que é igual a 4. Beleza? Pronto. Então, vamos dar uma pausa aqui nessa parte para eu explicar outra coisa. Professor, e agora? Como é que você vai calcular o valor dessa altura H? Eu pensei no seguinte. Vou chamar isso aqui de alfa e vou chamar esse outro aqui, sei lá, de um gama. Observe o seguinte. Como isso aqui é um retângulo, a soma de gama mais alfa tem que resultar em quanto? 90 graus. Beleza? Gama é o complementar de alfa e vice-versa. Beleza. Da relação métrica nesse triângulo retângulo aqui indicado, o que é que eu consigo? Vou colocar até de vermelho. Eu consigo tirar que seno de gama, olha lá, seno de gama, ele é igual ao cateto oposto. Quem que é o cateto oposto a esse ângulo? É para onde ele está olhando, entre aspas. É o cateto que está separado, ó, seno separado. Então, é o H. Beleza? Então, o cateto oposto é H. Vou pegar isso e vou dividir por quem? Pela hipotenusa. Olha o ângulo reto apontando aqui para a hipotenusa, que vale quanto? 3. Então, observe, o valor de H, puxando aqui dessa equação, ele vai ser igual a 3 vezes seno de gama. Mas existe uma propriedade, existe uma relação lá da trigonometria, que se esses ângulos aqui são complementares, o seno de alfa é igual ao cosseno de gama. O seno de gama é igual ao cosseno de alfa, beleza? Então, vou trocar essa expressão aqui de seno de gama exatamente por quem? Pelo cosseno de alfa. Fechou? E quem que é o cosseno de alfa? Olha lá, o cosseno de alfa ele vai ser igual a cateto adjacente, olha, cosseno colado, é o cateto que está colado com o ângulo. Então, vai ser 4 dividido pela hipotenusa, que é todo esse comprimento aqui de vermelho. Estão vendo? Então, eu vou colocar aqui, vai ser igual a 4 dividido pela hipotenusa. Fechou. Eu só preciso, a partir daqui, calcular o valor dessa hipotenusa. Como é que eu encontro o valor dessa hipotenusa? Justamente utilizando o que em relação a esse triângulo? Teorema de Pitágoras. Esse triângulo já é muito conhecido, inclusive é muito utilizado lá na física, que é o triângulo 3, 4, apresentando aqui como hipotenusa 5. Mas para quem não conhece, para quem não tem esse conhecimento, é só utilizar o teorema de Pitágoras. Então, vou colocar aqui ao lado. Espera aí. A hipotenusa ao quadrado vai ter que ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, o valor da hipotenusa vai ser igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ou seja, é raiz quadrada de 9 mais 16, que isso aqui dá raiz quadrada de 25, que eu encontro como resultado quanto? 5. Então, vou pegar esse valor e substituir aqui nesse lado. Beleza? Então, o valor da altura vai ser 3 vezes 4 dividido por 5. Que isso aqui vai resultar em 12 dividido por 5,
Para evitar fazer uma divisão para aquela operação, vamos facilitar, vou multiplicar em cima por 2 e embaixo por 2, encontrando assim 24 dividido por 10. E divisão por 10 fica fácil, né? É só a gente deslocar a vírgula que está aqui, né, oculta, uma casa decimal para a esquerda, ficando assim com 2,4 centímetros como resposta para aquela altura H. Beleza? Então vamos procurar aqui na alternativa. Pode aparecer a opção 12 sobre 5, ou se tiver em formato aí de número decimal, seria 2,4. Então, procurando aqui nas alternativas, a resposta seria a letra A.